Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos dando início nessa manhã, a mais uma escola bíblica dominical online, através do canal do YouTube da nossa igreja IEAB Jataizinho. E antes de você assistir esse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos, que você também curta aí, para que mais pessoas venham ser alcançadas através desse estudo. E nessa manhã nós temos um estudo aí na sequência sobre escatologia, sobre a volta de Cristo. E nós vamos falar nessa manhã sobre milênio, um tempo glorioso para a Terra. Então nosso tema de hoje vai ser esse: milênio, um tempo glorioso para a Terra. Mas antes disso, antes de nós começarmos, eu queria estar fazendo uma oração com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e eu agradeço ao Senhor por cada pessoa que neste momento está assistindo essa aula. Pai, que elas venham ser alcançadas com o Teu poder, com a Tua glória. Senhor Deus, o que eu não souber passar, Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar ao coração dos Teus filhos nessa manhã. Deus, para a Tua honra e a Tua glória, é isso que nós te pedimos e nós agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu já havia falado, nós vamos falar sobre milênio, um tempo glorioso para a Terra. E nós vamos usar o texto que se encontra ali em Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 4. Nós vamos ler nessa manhã em nome de Jesus. Eu peço que você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo então em Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 4. Deixa eu encontrar aqui. Você também aí, na sua Bíblia. Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 4. É o nosso texto áureo nessa manhã. Vamos ler. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui no nosso estudo nós vamos pegar somente a parte B, do versículo, que diz assim, é outra tradução, essa minha Bíblia é a tradução King James, está um pouco diferente do nosso estudo aqui, e fala assim, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, como diz o texto aí, reinaram com Cristo por 1000 anos, Nós vamos entrar então na introdução do nosso estudo, Satanás então ele será preso por 1000 anos, mas em seguida ele será solto, para logo em seguida ser lançado no lago de fogo. Então, Satanás ele será preso por 1000 anos, que vai ser o tempo de 1000 anos de glória, um tempo glorioso para a terra. E em seguida ele será solto para ser queimado no lago de fogo. Nesse tempo, onde estarão os salvos em Cristo? Essa é uma pergunta. Eles estarão com Jesus Cristo e reinarão juntamente com Ele por um período de 1000 anos. Este será o tema, então, da nossa lição de hoje. E nós estudaremos na aula de hoje o milênio. Primeiro tópico, então, que nós vamos falar, o reino milenial, a restauração da terra. Nós vamos falar, então, sobre a restauração da terra. O milênio, então, será um período literal de 1000 anos. Este momento não é uma utopia, como alguns afirmam. Deus criou tudo perfeito e outorgou ao homem autoridade e domínio para cuidar da terra
e dos animais. Então o Senhor ele criou tudo perfeito e outorgou, né? Deu a incumbência do homem cuidar da terra. Né? Ele deu autoridade para que o homem venha cuidar da terra e dos animais. Mas o homem, infelizmente, ele fracassou, né, em cuidar de si mesmo e do seu habitat. A terra então rompeu a comunhão direta do homem com Deus. Não só a humanidade, mas toda a natureza foi maculada pelo pecado e aguarda a redenção que se dará quando Cristo assumir o reino milenial. O texto se encontra ali em Romanos, no capítulo 20, no versículo 20 ao versículo 23. Em Romanos 8, versículo 20 ao 23, que nós vamos ler nessa manhã também. Eu peço que você nos ajude, né, a fazer esse estudo nessa manhã e também acompanhe aí na sua Bíblia, né, que fica mais fácil de nós aprendermos. Romanos, no capítulo 8, versículo 20 ao versículo 23. Diz assim o texto. Nós vamos ler. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro e da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Então aí fala sobre, né, a restauração da terra, né? Sobre o reino milenial, né? E o segundo tópico que nós vamos entrar nessa manhã é: a terra será governada por Jesus, né? E o Senhor será rei sobre toda a terra. E naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. O texto se encontra ali em Zacarias, no capítulo 14, versículo 19. Vamos ler nessa manhã. Então, o texto que se encontra ali em Zacarias, no capítulo 14 e versículo 9. Para ficar mais fácil para você achar aí, Zacarias fica um capítulo atrás de Malaquias, né? Você achou Malaquias aí, que é o último livro do Velho Testamento. É só você voltar um aí que você acha Zacarias. Zacarias no capítulo 14, versículo 9. Nós vamos ler nessa manhã. E diz assim: E Yahvé, o Senhor, será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Glória a Deus. O governo de Cristo vai alcançar então todas as nações. Todos os reinos deste mundo são efêmeros, mas o reino de Cristo é eterno. Efêmero, passageiro, mas o reino de Cristo é eterno e vai abranger todos os países. Todos terão que se prostrar, reconhecendo o senhorio do Rei dos Reis. Estejamos preparados, então, para que este glorioso momento com o nosso Salvador. Né? Então, o reino de Cristo, né, ele é eterno e vai ser alcançado todos os países, né? Não só uma nação, não só a nação de Israel, que é a terra de Jesus, mas todas as nações, o Brasil, os Estados Unidos, todas as nações terão que se prostrar, reconhecendo o senhorio do Senhor, Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, né? E o terceiro tópico que nós vamos entrar nessa manhã, né? Jerusalém será a capital do mundo.
Então Jerusalém será a capital do mundo. Vai haver apenas uma capital e Jerusalém será essa capital, a capital do mundo. No reino milenial, Jerusalém será a capital espiritual e também será a capital política, né, do mundo. O texto se encontra ali em Isaías. Vamos abrir lá em Isaías. Isaías fica próximo ali de Jeremias. Isaías, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colunas, e todas as nações correrão por ela. Muitos povos virão exclamando: Vinde, subamos ao monte do Senhor, de Iavé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então, nós podemos ver aqui que Jerusalém então será a capital nesse período, né? Nesse período milenial que nós vamos passar, né? E também o texto que se encontra ali em Isaías mesmo, no capítulo 60 e no versículo 3, nós vamos estar lendo também nessa manhã. Isaías, no capítulo 60 e versículo 3, diz assim: As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nasceste. Esse texto, o tema dele é a glória de Sião, a nova Jerusalém, né? Então as nações terão de reconhecer o valor de Jerusalém, sob pena de sofrerem sérias consequências. Então, as nações então terão que reconhecer o valor de Jerusalém, sob pena até de sofrer consequências. O texto se encontra ali em Zacarias. Vamos ler Zacarias novamente. Zacarias, no capítulo 14, irmãos. Zacarias, capítulo 14. E o versículo de número 16 e 17. Zacarias 14, 16 e 17. Que diz assim, o título desse texto é Iavé será adorado em Jerusalém. O versículo 16 e 17 diz assim: Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vierem lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar a Iavé, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa de Sucá, dos tabernáculos ou cabanas. Mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Texto maravilhoso, né? Que então os sobreviventes das nações vieram lutar contra Jerusalém, subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar ao Senhor. Então eles terão que subir uma vez para cultuar e exaltar o nome santo do Senhor, né? Agora nós vamos para o tópico 2, né? Com o título O Governo de Jesus Cristo. No primeiro tópico aqui, Jesus governará com os seus servos. No milênio, o governo de Cristo será teocrático, vindo do céu, implantado sem a mão do homem, que é corruptível. Seu reino jamais passará a outro.
a outro povo, será eterno. O texto se encontra ali em Daniel, né? Nós vamos ler Daniel, ali próximo mesmo a Zacarias, Daniel no capítulo 2, versículo 44 e 45. Daniel 2, 44 e 45. E não saia aí de Daniel não, que nós vamos ler ainda mais Daniel na sequência. Daniel 2, 44, que diz assim: No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, o Deus dos céus, perdão, irmãos, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo o sempre. Vamos ler o 45 também. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido e a interpretação é absolutamente fiel. Né? Então, tudo o que ainda restar de estrutura dos impérios, reinos, governos, será aniquilado e substituído pelo reino de Cristo. Né? Então, Jesus ele reinará com poder pleno sobre toda a terra. O texto que nós vamos ler agora se encontra ali em Timóteo, 1 Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 1 e versículo 17. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam toda honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ao Rei eterno, imortal. Temos até uma música, né, que fala sobre esse versículo. Um louvor da Aline Barros, coroamos ao Rei toda a glória. Então, todo o louvor seja dado ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, palavra abençoada. As palavras do salmista, declaradas no Salmo 96, serão cumpridas na implantação do reino milenial de Cristo sobre a terra. Salmos 96, versículo 7. Vamos ler lá rapidinho, irmãos. Salmos 96. Vou achar aqui, irmãos. Salmos 96 e o versículo 7. Nós vamos ler nessa manhã. Salmos 96, versículo 7. Famílias de povos, tributai ao Senhor. Rendei ao Senhor glória e poder. Glória a Deus. Toda honra e toda glória, então, seja dado ao nosso Deus. Né? Vamos ler do 7 ao 13, né? Dedicai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei a sua devida oferta. Entrai em seus átrios. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele, terra inteira. Anunciai entre as nações. O Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegram-se os céus e exulte a terra. Estrondo o mar e tudo o que ele contém. Esteja em festa a campina e tudo quanto nele existe.
Regozijem-se todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem, sim, ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Então ele vem julgar a terra, ele governará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele vem, irmãos. Estejais preparados para que quando ele vier, nós estejamos juntamente com ele lá no céu, gozando da alegria, que vai ser uma alegria tremenda. Então que nós estejamos preparados para esse momento. E também o texto de Isaías diz mais sobre isso também, que nós vamos ler, né? Nós vamos ler lá em Isaías, novamente, no capítulo 33, e versículo 22, que diz assim: Pois Yahvé é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Eterno é o nosso rei, é Ele que nos vai salvar. Então o Senhor, ele vai julgar, né? Ele é o nosso juiz, mas ele vai também nos salvar. Nós cremos nessa palavra. Nós cremos o que diz aqui em Isaías, né? No capítulo 33 e no versículo 22. O Senhor, ele é o nosso juiz, é o nosso eterno, nosso rei. E ele vai nos salvar, ele vai julgar e vai nos salvar. Né? Então, a igreja reinará com Cristo. Né? O texto se encontra ali em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6. Apocalipse, no capítulo 20. Tem bastante versículos, né? O nosso estudo é um estudo com bastante versículos. Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, diz assim: Bem-aventurados os santos, os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Glória a Deus. Então nós vamos reinar com Cristo pelo período então de 1000 anos, o período milenial. Então nós vamos viver e reinar com Cristo. Todos os salvos em Jesus Cristo serão reis e sacerdotes. Pensa que maravilha, irmãos. Você será rei, você será sacerdote, se você for salvo em Cristo, né? E nós cremos que nós seremos, né? E reinarão com Cristo com poder e autoridade. Não só reinará, mas reinará com poder e reinará também com autoridade, né? Dada pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós teremos também autoridade, né? Apocalipse 2, 26 e 27 diz isso, né? Apocalipse 2, 26 e 27, vamos ler. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará no cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Glória a Deus. Ao vencedor, aquele que vencer, permaneça firme, que você vai vencer. E sendo assim, a palavra diz em seguida, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Não é começar e parar, é até o fim, né? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Que maravilha, irmãos. Que texto maravilhoso, né? Aquele que permanecer até o fim terá autoridade sobre as nações. Vai ser muito maravilhoso. Além de julgar o mundo, os salvos que fazem parte da igreja de Cristo não hão de julgar os anjos. Já pensou, irmãos, você julgar os anjos? O texto se encontra ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Já pensou que maravilhoso? Vai ser tremendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3,
6, né? E versículo 3, que diz assim: E mais, não sabeis vós que ireis julgar, inclusive os anjos, quanto mais as demandas triviais desta vida. Glória a Deus. Então, tá aí esse texto provando, né, que nós também, que aquele que for salvo em Cristo, vai julgar não só a terra, vai também julgar os anjos, né? O nosso terceiro tópico aqui é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, então, é a cidade celeste e eterna, que será destinada a todos os salvos em Cristo. Será destinada, será o destino de todos salvos em Cristo. Segundo as Escrituras, sua beleza é ímpar, mas somente os crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, poderão desfrutar de tal preciosidade. Somente então os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus poderão desfrutar de tal preciosidade. Tá vendo, senhor, irmãos? Que maravilha, né? Nós podermos aí desfrutar então da Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém não é uma utopia, como afirmam alguns teólogos. Ela é real. Os crentes devem desejar alcançá-la. Eu desejo alcançar a Nova Jerusalém. Você deseja? Fique firme com Jesus até o final, né? Neste mundo estamos sujeitos à morte, à dor, a enfermidades e a muitos outros males, mas há uma cidade santa sendo preparada para nós. Glória a Deus. Ali não haverá choro nem dor, e todos viverão eternamente com Cristo. Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Vamos ler nessa manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Ali não haverá choro, ali não haverá dor, né? Nós viveremos ali eternamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Apocalipse, versículo 21, 1 e 2. Diz assim o tema dela, o título: O Novo Céu e a Nova Terra. E diz assim: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Glória a Deus, a nova Jerusalém, né? A terra santa, né? A cidade santa, glória a Deus. Também nós temos ali em Apocalipse 10, 27, falando um pouco mais sobre a Nova Jerusalém também, né? Apocalipse 10, versículo 27 diz assim. Não, irmãos, tá marcado errado aqui. É Apocalipse 21, do 10 ao 27, né? Apocalipse 21, do 10 ao 27. Glória a Deus. É um texto muito longo, né, irmãos? Diz assim: a Nova Jerusalém, né? E ele me conduziu no Espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido foi feito cristal puro. Glória a Deus. E aí tem mais a descrição, se você quiser acompanhar esse texto, né? O tema desse texto é a Nova Jerusalém. Se encontra ali em Apocalipse 21, do 10, do 9, né? Começa no 9 até o 27. Eu não vou ler tudo não, senão o nosso estudo vai ficar muito extenso. Mas você lê depois aí na sua casa, Apocalipse 21, versículo 10 até o versículo 27, que você vai ver como será maravilhosa a Nova Jerusalém. Glória a Deus.
E no terceiro tópico aqui, que nós vamos falar nessa manhã, é aspectos relevantes do milênio. Então nós vamos falar aí sobre os aspectos relevantes do milênio. Primeiro, quem vai participar desse reino? Né? Vão participar do milênio todos os salvos em Cristo, em Jesus Cristo, o remanescente dos israelitas, salvos por Cristo na batalha do Armagedon, e os que escaparem da grande tribulação. Então, nós vamos ver aí os remanescentes dos israelitas, salvos por Cristo na batalha do Armagedon. Vamos ler lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 27, e diz sobre isso, né? Quem vai participar deste reino. Glória a Deus. Romanos 9, 27, diz assim: Também Isaías proclama em relação a Israel, ainda que o número dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Então apenas o remanescente, né, dos israelitas será salvos na batalha do Armagedon. Perdão, irmãos. Do Armagedon. Segundo, haverá um conhecimento universal de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Haverá um derramamento pleno do Espírito Santo. Isaías 32:15. Será um verdadeiro avivamento mundial. Você que queira acompanhar aí depois, eu vou estar passando a descrição dos versículos, né? Haverá um derramamento pleno do Espírito Santo. Esse texto você encontra ali em Isaías, no capítulo 32 e versículo 15. Depois, se você quiser estar lendo, né? E será um verdadeiro avivamento mundial. Esse texto se encontra ali em Malaquias 4, no versículo 2, e também em Mateus, no versículo 24 e versículo 14, né? Glória a Deus. Então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim, né? Quando todo o evangelho de Cristo for pregado em todos os lugares habitados, então chegará o fim. O terceiro aqui, haverá paz na terra. Jesus é o príncipe da paz, Isaías 9, versículo 6. E durante o milênio, o homem desfrutará da paz que só Jesus pode dar e que não depende das circunstâncias. As famílias viverão em completa união. Isaías 65, 23. Acompanhe aí na sua casa. Não haverá mais guerras ou ações terroristas durante os 1000 anos de paz sobre a terra. Isaías 2, no capítulo 4. Isaías capítulo 2, versículo 4. Perdão, irmãos. Isaías 2, capítulo 4. Esse texto nós vamos ler nessa manhã. Isaías 2, 4. Diz assim: Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Então haverá paz na terra, né? Como nós vamos ver aqui durante 1000 anos, então haverá essa paz na terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A justiça e a verdade neste período serão plenas. Isaías 11, 4, versículo 4 e 5. Pois o Filho de Deus é quem julgará com justiça e retidão. Glória a Deus. O Senhor, ele reinará com justiça e retidão. No quarto, a natureza ela será transformada também, né? Animais selvagens vão perder sua ferocidade e poderão conviver
harmoniosamente como ser humano. Isaías, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 6 ao 8. A maldição da terra por causa do pecado desaparecerá. Gênesis 3, no versículo 17 e versículo 18. Não haverá necessidade, então, de agrotóxicos, né, porque não vai haver coisas para estragar a natureza, né, não vai ter a necessidade de usar agrotóxico, pois a bênção de Deus estará sobre a produção de alimentos. A bênção de Deus, então, estará sobre a produção de alimentos. Não haverá pestes, enchentes, terremotos, nem falta de alimento na terra. Jeremias 31, 12, né? E Salmos 67, versículos 5 e 6. Pois terá uma produção agrícola jamais vista. Então, a terra não terá peste, não terá enchentes, não terá terremotos, nem falta de alimentos, né? Porque, pois terá uma produção agrícola jamais vista. Vai ser glorioso, vai ser um tempo glorioso sobre a terra. Haverá também, no quinto tópico, haverá saúde e prosperidade para todos. As condições ambientais serão altamente favoráveis à melhoria da qualidade de vida no planeta. A longevidade surpreenderá a todos pelas excelentes condições de saúde. Isaías 65, versículo 20 ao versículo 22. Além da saúde, as condições de moradia para todos serão melhores jamais vistas. Glória a Deus, vai ser um tempo glorioso. Vai haver saúde, vai haver prosperidade sobre a terra, né? Era isso que Deus ele queria para nós, era isso que Deus queria para o homem, né? Mas infelizmente o homem pecou, né, no jardim, e nós tivemos que viver tudo que nós temos vivido aqui na terra, né? Doenças, às vezes até falta de alimento, pestes, terremotos, enchentes, mas vai haver esse momento, esse período de 1000 anos, que vai haver saúde e prosperidade na terra, né? A natureza ela será transformada, vai ser um tempo glorioso, né? Então Deus ele tem um plano glorioso para a terra, né? Que inclui a restauração espiritual, moral, social, ecológica e institucional. E essa realidade só se concretizará no milênio, quando Cristo implantar o seu reino na terra. Jesus ele governará o mundo com poder e grande glória, após suplantar todos os reinos e governos deste mundo. Então a conclusão é essa, que Deus ele tem um plano glorioso para a nossa terra, né? Esse plano, esses 1000 anos de glória, né? Vai ser um tempo glorioso para a terra, né? Então o nosso estudo dessa manhã é isso, meus irmãos, sobre o milênio, né? Esse tempo de 1000 anos que a terra vai ter paz, a terra vai ser, haverá saúde, haverá prosperidade, não haverá dor, não haverá choro sobre a terra, né? Então vai ser um tempo glorioso para a terra, em nome de Jesus, né? Para você ir depois voltar o estudo e rever o estudo, nós temos aqui algumas perguntinhas que eu vou deixar aqui para você responder aí, né? A respeito da escatologia bíblica, responda então aí para mim, responda aí você depois aí na sua casa. O que será o milênio? Essa é a primeira pergunta. O que será o milênio? Já foi falado aqui. Presta atenção aí na sua casa, depois você volta o estudo, assiste novamente, que você vai saber o que é o milênio, o que será o milênio. Então, quem governará a terra durante o milênio? Essa é outra pergunta. Quem governará a terra durante o milênio? Né? Durante o reino milenial, qual será a capital do mundo? Foi dito aqui também. Qual será a capital do mundo durante o reino milenial? O que é a Nova Jerusalém? Essa é outra pergunta também.
e quem vai participar do milênio? Essas são algumas perguntinhas, né? 5 perguntas para você responder aí na sua casa depois. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos fazendo uma oração agora para nós encerrarmos este estudo. Eu peço perdão aos irmãos pelas palavras enroladas aqui, mas que Deus venha falar melhor ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estou diante da Tua presença, Pai. Eu agradeço ao Senhor por esse estudo, Pai, nessa manhã. Senhor Deus, que o Senhor venha falar melhor ao coração dos Teus filhos, para que eles venham aprender. Pai, em nome de Jesus, que primeiro eu aprenda, Pai, para que depois os Teus filhos venham também aprender mais a Tua palavra. Espírito Santo, usa, Senhor, a minha vida, para que, em nome de Jesus, pessoas venham ser alcançadas pela Tua palavra. Eu peço também pela vida dos Teus filhos que estão assistindo esse estudo, que venham ser abençoadas, que venham ser transformadas, Pai. Que nós possamos viver tudo isso que nós estudamos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor dê um ótimo domingo a todos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome do Teu Filho amado. Amém e amém. E eu convido você para estar conosco no culto de logo mais à noite, né? Hoje, culto às 7 horas da noite, ali na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, uma igreja que ama você. Fica ali na rua São Pedro de Alcântara, número 73, o endereço da bênção. Deus abençoe sua vida e até uma próxima aula, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.